Antes tarde do que nunca, voltamos com mais um episódio deste podcast criado por este que está ao meu lado para falar para falar não, né, para conversar, para tirar histórias bacanas, né, para instigar empreendedores, líderes, gestores, inovadores, gente que faz acontecer, gente que faz a roda girar aqui em Blumenau, em Santa Catarina, por que não no Brasil também? Eu sou o Pancho, jornalista ao meu lado, o Rafael Silva, empreendedor, investidor e host deste podcast. Bonito, tão fofinho quando ele fala assim, cara, me sinto até tão bem, me sinto bem, tá? O Pancho, eu vou pegar ele como melhor amigo, daí a gente vai chegando nos lugares e vai falando, não, Rafael, investidor, Conhece o Rafael? Investidor, empreendedor. Boa, né? Boa. Antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do que Nunca no YouTube. Aproveita para acionar a sineta já para ser notificado quando as entrevistas são publicadas no canal. E já dá um joinha nesse vídeo aqui, compartilha ele com quem você acha que pode aproveitar melhor esse conteúdo para inspirar principalmente pessoas a empreender, né? Não só na vida profissional, mas por que não na pessoal também, Verdade, né? verdade. A gente fala muito de vida pessoal aqui também. E siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify, ou no Deezer, ou no Google Podcast, no Apple Podcast, em qualquer plataforma de podcast a gente está lá. Siga para ver, ouvir, onde e quando bem entender. Posso falar dos patrocinadores? Manda. ProWay, uma das maiores escolas em tecnologia, pai e mãe do programa chamado Entra 21, junto com a Bluesoft, formou mais de 7 mil desenvolvedores, né? Você que está buscando uma carreira, quer mudar de carreira, ou não faz nem sentido qual é a carreira que você vai estar, fala com a ProWay que certamente vai ter um programa, vai ter alguma coisa lá que vai funcionar com aquilo que você está buscando. Tenho certeza que vai ter algum tipo de programa que você vai se apaixonar e que vai trazer muito mais felicidade para a sua carreira. O Entra 21, né, não só ele, mas como vários projetos, tanto da ProWay, eles já formaram muita gente e que hoje é muito feliz e que também estão até empreendendo. Né? Na realidade, a primeira turma do Entra 21 formou hoje um cara que é sócio meu, que é o Thiago Silva, dono da Touch. Então, não é só formar para a carreira, é formar também para empreender. Claro. Obrigado demais, sua história foi contada aqui também, toda a família esteve aqui para contar a história na época da ProWay. E uma é a escola, a outra é a empresa de tecnologia, a grande fábrica da tecnologia, né, que é a Premier Soft. Está pensando em mudar qualquer tipo de processo, quer melhorar no varejo algum aplicativo, qualquer coisa que tenha relação com a tecnologia, inclusive aplicação intensa de IA, conversa com a Premier Soft. O legal da tecnologia é que é difícil tu interpretar ou entender algo que você não possa fazer dentro do seu negócio. Então contrata esses caras que eles são muito bons na entrega e no que fazem. E se eles não puderem entregar alguma coisa, né, não seja a expertise deles, o que é muito difícil, com certeza eles vão achar parceiros para isso. Ponto final. Eles são muito bons nisso também. Eles têm a sede deles maravilhosa lá na Rua Itajaí e também tem uma filial em Santa Mônica. Então, se você é desenvolvedor, está pensando em desenvolver não só para o Brasil como para fora, vai e se cadastra numa das vagas também da Premier Soft. E tem a Isidoro Automóveis, que é a 8ª maior loja do Brasil, quase 40 anos. Você que está comprando, é a hora de conversar com eles, mas principalmente pouca gente sabe disso. Você que está vendendo, né, dando seu carro na troca de um zero ou de algum tipo de imóvel, conversa com eles através do isidoro.com.br. E se você é próximo, tá, em Itajaí, Jaraguá, Navegantes e no centro de Blumenau agora, você também pode ir de forma física, né, para tomar um cafezinho lá com o seu Isidoro ou com um dos sócios dessa região. Pensou em comprar ou pensou em vender, coisa que nem todo mundo sabe, isidoro.com.br. E para finalizar, você quer gerar conteúdo e não quer fazer isso de forma amadora, agora o nosso estúdio tá para você poder alugar do formato e do jeito que você quer. Desde TV, sem TV, com mesa, sem mesa, da forma que tu achar mais incrível. A gente tem quase 150 mil reais aqui em investimento em equipamento e um time que custa até mais caro que isso, tá? Né? Só a Lara eu acho que ganha o dobro disso por mês, né? Então pode ter certeza que o seu conteúdo vai ser muito, mas muito profissional. A gente se separa muito com essa pergunta, né? Pô, eu quero começar, mas a minha marca já tem uma certa responsabilidade, eu não queria fazer isso com o celular. Então eu entendo, eu sempre digo, cara, começa, porque se tu não começar, tu não vai fazer. A gente começou com webcam aqui, então se você não começar, você não vai conseguir, mas eu entendo que tem muita marca que precisa de responsabilidade. É verdade, né? Tinha webcam aqui. Era webcam, cara, era duas webcam. Duas Logitech. Duas Logitech. Então, mesmo assim, eu entendo, se tem responsabilidade, fala no @podcast ATDQN, tanto com a Lara quanto a Xana, que elas vão achar o melhor modelo, que a gente chama de Build to Suit, o melhor modelo para a sua marca.
É isso? É isso. Com quem a Acabou-se? gente tá falando? Acabou-se. A gente vai conversar hoje com alguém de uma empresa super tradicional aqui na cidade, mas não é de um setor tradicional, né? A gente pode dizer isso. Verdade, é verdade. E a gente fala aqui É, de é, têxtil, a é, gente é. fala de tecnologia, até metalurgia, né? Mas daqui a pouco a gente fala em material de construção, que é mais ou menos isso, né, Christian? Não Não necessariamente, necessariamente, né? mas Tá na também, cadeia né? Tá na cadeia da Tá na construção, né? exatamente. Exato. Christian Moore tá com a gente, ele que é da Max More, terceira geração já? Terceira geração. Terceira geração à frente da empresa. Obrigado por participar Terceira aqui, geração. Christian. Uhum. Obrigado por estar aqui com a gente, né? Bom, para mim é um prazer, né? Uma satisfação ter sido convidado aí pelo podcast Antes Tarde do Que Nunca. Rafael aí fez o contato com a sua esposa, o Pancho, que a gente já se conhece de longa data aí da... Falou mal? Falou mal? Não. Tem um monte de convidado aqui que ele falou sempre mal. pergunta se eu falei Sempre mal de pergunta. vocês. Então, Olha só. ó, eu Falou. preciso saber, é. Sempre bem, sempre foi... Qualquer entrevistado que senta aqui, o Pancho já falou mal de vocês? Brincadeira, rapaz. Coitado, eu sempre põe Parece que só ele, fazia né? isso na vida. Falar Então, mal assim, do gostaria de pessoal. agradecer e estou aí à disposição para trocar ideias e contar um pouco da nossa história. Terceira geração, isso quer dizer que já tem algum tempinho, né? Quando é que começou a Max More? Max More começou em 1969 com meu avô, né? Vendendo só material de construção bruto. Na época, ele ia com o caminhãozinho dele levar leite, na verdade, e trazia cimento. Aproveitava o frete que, tipo, De retorno e trazia cimento. ele trabalhava para quem levando leite? Agora me pegou, mas... Mas era uma outra empresa Jansen. terceirizado. Ele Nada- não era É. ele Exato. não era um laticínios na Ele época. fazia Não, transporte. não, não. Ele era o Não. transportador. Ah. só. Exato, só transportador, exatamente. Na época, a companhia Jensen A tinha empresa, isso, a será? empresa tinha... na verdade, só tinha um caminhão, não era nem uma empresa, né? Aham. Ele era um Era comerciante. o eu presa. né? É, eu empresa, Um exato. autônomo. É. Exatamente. Até que o segundo caminhão, quando foi comprado, meu pai é que passou a dirigir aquele caminhão. Entendi. Então, olha só. Ou seja, era uma empresa de dois familiares, né? O pai e o filho. é. exato. Mais familiar do que isso, impossível. Impossível. é. E daí meu avô, na época, pô, a história é longa, né? Vou tentar fazer uns cortes aí. Qualquer coisa me corta. Claro. Não tem Na época, meu avô não queria ter um funcionário. Ele assim, pá, funcionário é complicado, dá muito problema e tal. Eu não quero esse negócio pra mim. Tu foi um problema visionário. isso. Foi um visionário, não. E aí eu acho que ele teve um funcionário e deu muito Deu errado, problema. inclusive. Daí reforçou ainda Ficou mais traumatizado, ele tinha certeza que era isso. reforçou ainda mais a tese dele, cara. Aham. Não é por aí o caminho. Daí o meu pai, já com um espírito mais empreendedor, meu avô era mais um comerciante, né? E transportador de carga. Meu pai já tinha um perfil mais arrojado e tal, né? E daí ele resolveu empreender e começar realmente a crescer e assim, galgar novos desafios, né? Uhum. Transformar um nano negócio, um pequeno Isso. negócio, numa empresa de Isso, verdade. exatamente. E daí isso foi até 92 só com essa atividade só claro, daí incorporou outros produtos, né? Mas basicamente era cimento, cal, areia, brita, Uhum. ou tudo o início da obra, assim, a parte bruta da obra. Sim. E daí em 92, que daí foi a grande mudança, assim, onde foi mais, É virada de chave. como é que se fala, disruptiva, vamos dizer assim, para a época, foi ir para o concreto. Que daí entrar no ramo de concreto dosado em central, que comumente o pessoal fala concreto usinado, né? Uhum. Então esse segmento, apesar de parecer simples, ele é bem complexo. É isso que eu ia perguntar. É. Por que isso é uma virada tão grande, né? Por É. que apostar em concreto é algo tão disruptivo? Como Para você época, acha? né? Pra Obviamente. época, Né? Sim, sim. Para sim. época, né? Porque os grandes núcleos, os grandes empresas dominavam esse segmento. Entendi. Do cimento e do concreto. Uhum. Então eram players muito, muito fortes. Então qualquer pequeno, até que Blumenau, a gente foi o primeiro pequeno a entrar nesse negócio. Então, para tu conquistar teu espaço, como é que eu vou me diferenciar? O que eu vou agregar? Como é que... Era muito fácil tu definhar, vamos dizer assim, morrer, né? Entendi. O grande ele tá preparado, ele consegue baixar a margem dele, ele consegue, de certa forma, te destruir, né? Se tu pensar Destruir, bem, né? exatamente. Então, o cara É tá isso. começando pequeno ali, não tem tanta força, o cara, a Tanto é chance que dele... tanto é que no começo, uma das estratégias foi vender só realmente para quem tivesse margem e até para colegas, amigos aqui de Uhum. Blumenau, Quem nos já conhecidos conhecia e e tal. tudo mais. E para não entrar na briga de preço de fato com os grandes, que daí não ia ter como aguentar, né?
Eu me lembro até na indústria do cimento isso era muito forte, né? O cara montava acho que é cimenteira, não sei se é esse nome. É. A companhia grande ia lá e ao redor dele botava o preço abaixo da margem dele Isso. pra não deixar o cara nem dar os Isso. primeiros passos. Isso era muito forte no passado, hoje não, né? Porque hoje já tem mais players, tem a questão do, né, do CAD, tem, Sim, né, tem mecanismos que seguram, né, esse tipo de ação tão forte. Mas no passado era mais... Mas também não é só no nosso segmento. Em todos Não, é isso que eu ia dizer, tem outros segmentos, outros segmentos também Tu entra pequenininho, tem um cara muito grande, ele acaba tendo uma vantagem competitiva muito grande. É que hoje, na realidade, o que acontece é que ele compra o pequenininho, né? É, Antigamente ele destruía o pequeno, agora ele tá comprando, ele tá agregando o pessoal, né? Mais ou exato, menos isso que exato, acontece. exato. O Cristian, além disso, né? Além de cimento, concreto, cal, brita, o que mais a Maxmor faz hoje? Ou ela se concentrou nessa atividade mesmo Então, até agora? A Maxmor hoje, só para ter uma ideia, na parte de concreto, a gente é uma referência a nível de tecnologia. Então nós temos de linha mais de 300 tipos de concreto. Caramba! De linha. Né? Fora o que os clientes pedem. Eu não sabia que tinha 10 Eu tipos de também, eu concreto, não imaginava cara. isso também. Caraca. Fora o que eles pedem... Só um cliente grande lá de Balneário, por exemplo, já tem uns 30 tipos de concreto diferentes. Caraca. Construtora. 20, Então, assim, é muita demanda específica, porque, por exemplo, eu estou fazendo uma obra em Blumenau de 20 andares, né? Com um solo tipo X, com um espaço de uma área Y. Agora eu vou para Balneário, que são prédios altíssimos e terrenos esbeltos, com solo arenoso. Então, um monte de muda agravante. desde a fundação, a engenharia muda tudo, e a engenharia de materiais também tem que mudar. Também tem que acompanhar essa evolução. Fazer um prédio de 20 andares é uma coisa, fazer um prédio de quase 100 é outra que está saindo lá em Balneário. O concreto também tem que evoluir, não é fazer o mesmo concreto. E a E aí tem o concreto, responsabilidade- isso eu estou dando um exemplo só de prédio, mas vamos falar de pisos industriais, por exemplo. Piso industrial tem uma necessidade técnica muito alta. Ele tem que ser forte, abrasão superficial, ele tem que aguentar por causa das empilhadeiras que andam para lá e para cá. Daí tu pega uma obra de fundação, ele tem que ter muita capacidade de carga para suportar o peso da estrutura. Sim. Então, cada peça a ser concretada, cada tipo de obra tem necessidades. E a engenharia de materiais vem para isso. E nós se especializamos muito nisso. A gente fez, por exemplo, o maior bloco de fundação do Brasil em Balneário Camboriú da construtora FG. Que foi o Infinity Coast. Foram 5.300 metros cúbicos de concreto num único bloco de fundação. Só para dar dimensão disso, 5 mil, daria um prédio de quantos andares? 5.300 Mais metros ou menos. daria um prédio de uns 35 andares. Caramba, que loucura. Tu jogar 35 andares de um prédio embaixo Na da fundação. Que Isso aí. doideira. Caraca, O que piso loucura, também é cara. um negócio louco, porque eu não sei se vocês, muito provavelmente foram vocês que fizeram o piso do Parque Vila Germânica, por exemplo. Não sei se foi, não lembro. Mas o cuidado que eles tiveram para fazer, para dimensionar por conta das feiras que passam por ali, por exemplo, a Febratex tem máquinas têxteis gigantescas, toneladas e toneladas. E houve um cuidado muito grande nisso, tanto é que 20 anos depois, quase, né? Tu vê o piso Tá inteiro. ileso. Exatamente, é impressionante o negócio. Então, vai evoluindo de fato. Falando né? em dimensão, para ter uma noção da dimensão do que a gente está falando, pensa numa obra, um bloco de fundação, que a primeira carga e a última tem que secar juntas, Verdade. Meu Deus. porque não pode ter junta fria, tu não pode ter diferenças de cura, de tempo de pega do concreto que se fala, o nome mais técnico. Tem que secar um bloco, tem que ser homogêneo, tem que ser um bloco só. Imagina, da primeira carga, a carga número 785. Meu Deus. A gente fez 785 cargas de concreto em 4 dias e meio, nesse bloco de fundação. Foi recorde. Uma carga que tu chamas é uma betoneira. Uma betoneira cheia. É Imagina. louco como algo que aparentemente não tem tecnologia Tiveram nenhuma. Tiveram que arrendar a betoneira? Como é que foi? Porque A gente teve que fazer uma locação concentrada, assim, imagina, pontual. que 700... Locação spot. Só que todo o controle tecnológico estava na nossa mão. Desde a saída do ponto de carga, que é onde carrega o caminhão, todo o controle de temperatura, o controle de slump, o caminhão saía validado, daí transportado, ele chegava na obra, de novo mais um cheque, não descarregava nenhum caminhão que não tivesse na temperatura, que não tivesse dentro do slump, e Caramba, todas as que mão de especificações. Exato. A gente acha que e daí só, a gente só chegar lá e botar lá. Bota concreto ali, cara. Não é assim.
Daí, por exemplo, tu tem a questão da homogeneização, que no bloco é o mais complicado. Quanto maior o bloco, maior a peça, mais calor gera. Uhum. Porque o concreto ele começa a reagir, ele começa a esquentar. E daí, se ele esquenta muito, ele começa a fissurar, a trincar e compromete a estrutura. O que a gente usou nessa obra? A gente usou gelo na carga e nitrogênio para segurar o calor da peça ser concretada. Caramba. Eu lembrei disso, ó, toda vez que alguém vai lá em Las Vegas, a gente leva lá na Hoover Dam, eles tem um passeio lá que fala sobre isso, né, do concreto, que tiveram que fazer um negócio todo de resfriamento nos anos 60 lá, para poder virar tudo, cada área um bloco, né? Uhum. E realmente não percebi o tamanho do que era isso, né? Pensar que o cara tem que deixar esfriamento para ele não, quimicamente, ele não solidificar, né? É, porque daí tu vai retardando essa temperatura, ela vai com uma mais tênue subindo. Senão ele esquenta de uma vez e daí trinca tudo, entendeu? Pau, racha tudo, entendeu? Tu tens formação em engenharia, alguma coisa Não, assim? eu comecei fazendo engenharia, Aham, daí eu tranquei a engenharia para estudar à noite administração. entendi. É que é aquele negócio, né? O cara com 17 anos, eu diria que ele não tá preparado para tomar decisão nenhuma da carreira Todo mundo dele. que passa aqui diz a mesma coisa, óbvio. Não tem Ele não como. tá preparado. Então, Faz sentido tu descobrir o futuro da tua vida Com com 17 17 anos. anos. daí com 17 anos eu passei para engenharia civil, Aham. Aqui na FURB mesmo? aqui na FURB, comecei o curso com 17 anos ainda, não tinha 18. Daí fiz o primeiro semestre, beleza, fiz o segundo. Chegou no terceiro, cara, falei, sabe de uma coisa, cara, esse aqui, Não tá rolando. só fazendo conta, aquelas contas de integral, derivada desse tamanho assim. Daí comecei a olhar para aquilo, falei, bah. E eu sempre fui muito dinâmico, assim, gostar do comercial, gostar de negócio e tal. Daí eu comecei para a empresa. E daí lá eu só consegui estagiar um período curto, porque já tinha aula à tarde, às vezes tinha aula sábado e aquela coisa toda, né? Daí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou tentar a administração, que eu tô gostando aqui da empresa. Começando a gostar, me interessar e tal. Daí eu fui estudar à noite. Entendi. Administração à noite e trabalhar o dia inteiro. Bah, daí foi show. Que Tu começaste faz mais a trabalhar? sentido, né, cara? Começaste a trabalhar com 17 anos na empresa também? Sim. Ah, tá. Até então só no colégio, aquela vida boa. Não, mas eu era atleta antes. Aí tem uma outra historinha por trás. Ixi, Maria Deus. Conta. Eu era atleta de voleibol na Barão Ceval, Olha que legal. dos meus 10 aos 17 anos. Eu sempre tenho vontade de olhar pra cá, mas é só pra cá, né? Não, pode olhar, fica fica à à vontade. vontade, pode Se olhar. Parece que eu for tenho que pra olhar cá, é aquela ali, ó. Essa Não ali. tem problema nenhum. Aos 10 ou 17 anos eu joguei voleibol na Barão, na época do saudoso professor Arthur Novaes, Novaes, claro. né, que formou a nossa geração, muita gente, assim. Meu, o Foi vôlei quem do Barão, impulsionou. Foi eu não quem sei como é que tá impulsionou o hoje, vôlei, né? mas foi Muito forte. foi muito forte numa Muito época, forte. né, cara? Assim, ele... Tem coisas que eu aprendi naquela época como atleta que eu levo até hoje pra minha vida. Questão da disciplina, questão da resiliência, trabalhar em equipe, a garra, a determinação, coisas que lá eram muito fortes. O seu Arthur mesmo se eu vou perguntar pra mim depois, acredito, quem é um mentor ou uma... Não A responde gente, agora, já não tem, responde a gente agora. já tem a resposta. Já. É um deles. Mas... E como é que foi esse começo teu dentro da empresa, né? Eu acho que essa grande... Eu gosto de perguntar isso porque eu também já passei por isso. E geralmente a gente tem uma certa dificuldade, né? Porque não importa... Se tu fizer 10 vezes mais, vai parecer negativo ainda no começo. Como é que foi isso pra ti? É Tu que sentiu negativo isso ou não? É que tem a questão da família, né? Ah, é o filho do dono. Aí Parece fica que aquele preconceito todo em Parece cima que tu do... ganhou aquilo ali, sabe? Tipo, tu vai um ter que guri lutar novo ainda, 20 17 vezes anos mais. de idade, tudo bem que começaste, né, estagiando lá, não diretamente na gestão, imagino eu, né? Vou contar um pouquinho dessa história também. Isso foi uma sacada muito boa do meu pai. Meu pai, ele disse assim, tu quer começar na empresa? A primeira decisão mais difícil da minha vida foi parar com o voleibol. Tava empolgado. Eu já tinha sido tricampeão estadual, já era 4 vezes seleção catarinense, já tinha sido vice-campeão brasileiro. E no último brasileiro que eu joguei, eu fiquei entre os 3 melhores levantadores do Brasil. Olha que legal. Teoricamente, com grande chance de ir para a seleção brasileira. Isso na época infanto-juvenil. Né? E o seu Arthur sempre dizia, tu vai pra seleção brasileira, tu vai pra seleção brasileira, tal. E daí o cara começa a criar aquele... Sim, né? aquela expectativa. Né? E era meu sonho, ir pra Olimpíada e tal. E daí um belo dia, aquela fase derradeira, que ali com 17 anos, tu tem que fazer faculdade, Sim. ou tu vai estudar ou tu vai continuar jogando. E a Barão entrou na Superliga. O Barão entrou na Superliga e daí eu tava já como pré-escalado para fazer lá entre os 20 que estavam no grande grupo lá da Superliga. Só que eu só tinha 17 anos, para 18. Eu era levantador, tá?
sei esse tamanho todo aqui para atacante não. Mas para levantador eu tinha uma boa estatura. E daí eu tive que decidir, pô, será que eu continuo, não continuo? Daí tava naquela fase também já começando a experimentar negócio de sair e tal. Festa, boladinha. Vem tudo ao mesmo tempo. Tudo ao parece. mesmo tempo. Aí a faculdade, eu vou estudar, não vou. Acabei resolvendo passar no vestibular, estudar, e daí meu pai disse, tu vai parar de jogar mesmo? Daí, primeiro eu parei 6 meses e acabei voltando, depois joguei mais 6. Certo. E no mesmo ano eu joguei voleibol e corria de kart também. Caramba. No mesmo ano. E ainda fiz vestibular. Uma coisa bem... Pois Com é. 16 anos ali. Caramba, Bem que doido. louco. Daí eu vou entrar no kart depois. No kart eu competi na época com o Nelsinho Piquet. Que massa. Daí o Ele andava bem? Muito bem. É. Muito bem. Muito bem. Daí meu pai falou assim, tá, então tá bom, decidiu de parar. Então segunda-feira tu começa na empresa. Isso era uma quinta, sexta. O bom é que ele deu a opção também, né? Vai parar com o vôlei ou não vai, né? Ele, tipo, a decisão é tua, não é dele. Não é ele que vai falar, não. Tu vai lá parar pra empresa. mesmo com o vôlei, tá bom. Tudo bem. Aquele Mas final de segunda-feira semana- tu vai pra empresa. Aquele final de semana. Foi quinta? Foi. Aquele final de semana foi um beber não case. Esse beber não case. Ele voltou segunda-feira tatuado e com o macaquinho nas costas. Bem isso, meu. Daí cheguei lá, a primeira coisa que me mandaram fazer, claro, como estagiário, né, obviamente. Ó, tu vai lá pro arquivo. Meu. Conferir, caixotar nota e tal. Meu Deus. Se Então, fosse um servicinho de banco ainda, né? Vai lá Dá pro uma volta no É, dá uma centro. volta na né? Rua 15, Tu vai lá pro arquivo. Daí meu pai foi muito sábio na época em querer que eu passasse por todas as áreas da empresa. Uhum. Daí eu fiz estágio na área financeira, na área lá como é que é? Antigamente você falava estafeta, né? Não, estafeta. Estafeta, daí fiz parte de suprimento, que na época era o comprador que tinha, vendas, produção, obra, fazendo tudo. Daí chegou uma hora que ficava um mês aqui, 2 meses ali, mais um mês lá, carregar caminhão também. Uhum. Eu só não piloto, Não dirigiu. não fiz entrega, mas carregar o caminhão na balança, fiz tudo. Tanto é que umas férias minhas eu fiquei o mês inteiro carregando caminhão. É, bola, mas que é assim ótimas funciona. férias. Animal. É assim e aí que tá o filho do dono, ó, né? Vocês ficam falando do filho do dono, ó, aí, ó. É Daí complicado. o meu pai disse, daí eu falei assim, pô, mas agora eu queria assumir uma responsabilidade maior e eu queria ter, obviamente, cara, uma responsabilidade, o cara quer ganhar mais, Ganhar né? mais. Porque como estagiário era aqueles Sim, troquinho, né? mesada. Daí meu pai pensou assim, pô, meu filho ele tá se empolgando nesse negócio aqui. Olha a visão do meu pai. Vou pagar esse cara por hora. E quanto mais Mais horas horas de ele gastar aqui dentro. trabalhar, Mas ele ganha. mais ele ganha. E ele consegue ver isso, né? Visualmente falando, ó, você vou trabalhar 10 horas hoje, então eu ganho isso, mais. Isso. Como naquela época ainda também eu estava muito aprendendo, não era que nem hoje eu já no meu conceito já é por entrega, por empreitada, tem que entregar resultado, mudou um Uhum. pouco. Mas naquela época para mim fazia muito sentido, eu vou trazer meu filho mais para a empresa, Uhum. ele vai ganhar mais, vai trabalhar mais. Isso deu muito certo, eu fiquei anos assim. Então, quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava Claro. e daí eu Fez fui... um salário dentro do que queria, né? Exato. Fez o cálculo. Exato. Aí não tinha problema ficar nas férias lá carregando o caminhão, viu? Entenderam, né? O teu único filho, não, né? Tem mais 2 irmãs. Tem 2 irmãs. Elas estão na companhia também? Não estão, mas já tiveram. Uhum. Seguiram outras carreiras. Daí, onde é que eu tava agora, voltando? Tu tava na parte ainda que tu tava vendendo o teu tempo por hora. Isso, dá tempo por hora. E aí eu passei por outras áreas e tal, daí quando eu falei, gostaria de assumir algum cargo, né, daí a coisa eu fui supervisor de uma área, daí supervisor da outra, a empresa já tinha uns 80, 100 funcionários, já não era Bastante pequena, gente. Hoje tem quanto? Só pra... 360. Uou, caramba, não acredito nisso. Caramba, Gente, que loucura. 360. São 10 plantas, né, Uhum. de produção, e mais aí tem a manutenção e o centro administrativo. Uhum. São 12 plantas ao todo. Meu Que loucura, a Deus, gente não tem cara. noção disso. É. Não tem noção? Eu não tinha noção Não, disso. não. Não sabia. Florianópolis, vamos começar a falar um pouquinho da Aham. distribuição. Nós estamos localizados, a matriz é Blumenau, Uhum. daí nós temos mais uma unidade em Blumenau, que é onde tudo iniciou lá do material construção, que é hoje é uma distribuidora de aço e cimento, praticamente. Uhum. Fica ali no antigo Trevo da Parada 1. Sim. Ali. Sim. Aí nós temos a filial de Indaial, comunidade produtiva, temos a filial de Itajaí, filial de Pissarras, filial de São José, lá de Uhum. Florianópolis, filial de Porto Belo, que fica no meio do caminho,
Daí pro norte a gente tem Jaraguá do Sul, Joinville e Pinhais, Curitiba. Caramba. Essas Que filiais são doideira. tipo, produtivas. Todas unidades Ela- produtivas. Elas têm que estar próxima da área mercado-alvo. de mercado. Ah, entendi. Essa expansão foi gradativa ou de Foi repente gradativa. foi um boom que houve em determinado momento? Assim? 92 pra cá, a gente... Até 92 era E Blumenau. Sarras foi a última? Não, a última foi Porto Belo. Porto Belo. É porque o litoral tá explodindo, né? a última foi Porto Belo. Porto Belo, mesmo, os dois, meu né? Os Deus. dois litorais estão crescendo demais. com São relação a mercados todo que o estão demandando, sim. Imagina. Demandantes. Uhum. E Imagina. como é que tu galgou, né, essa subida dentro da companhia? Como é que foi isso pra ti, né? Como é que tu começou a perceber que esse seria o teu caminho? Porque até aí, mesmo que tu já estava, né, vendendo a tua hora ali dentro da companhia, essa história da responsabilidade é uma coisa que eu acho que todo mundo que é empreendedor busca, né? De ter a responsabilidade, de poder falar e opinar. Como é que foi isso pra ti lá dentro também? E o teu pai, como é que... acho que tu já deixa bastante óbvio que ele foi muito inteligente com relação à relação que ele tinha com essa sucessão, Uhum. mas como foi isso na prática? Na prática, não foi, vamos dizer assim... Não Tu vou tá dizer com que que foi... idade agora, Cristian? Eu tô com 41. 41. Não vou dizer que foi fácil, né? Uhum. Ambos tiveram que ceder, né? Porque se o pai disse que é só do jeito dele, meu filho aqui vai ser sempre meu empregado, eu não estaria lá, Uhum. hoje. E se eu achasse que soubesse tudo e não quisesse escutar meu pai teria me mandado embora de lá Claro. também, né? Então, Claro. Faz sentido. tem que seguir tem que convergir, né? Uhum. Uma das coisas que eu tinha comigo era bem exatamente o que você falou no início. Eu não queria ser visto como filho do dono. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu busquei fazer dentro da companhia e trazer de fora para dentro, que foi um trabalho que eu fiz muito forte desde o início, Uhum. desde que eu comecei a assumir, vamos dizer assim, posições maiores, é trazer uma oxigenação para a empresa, é trazer uma reciclagem, é trazer novidade, Ver o que que tá rolando modernizar. lá na fora, né? Quando eu me formei, por exemplo, o meu TCC de planejamento estratégico, eu fiz para a empresa. Uhum. Tudo começou lá em 2006, isso. Uhum. Né? Já faz um tempinho já. Uhum. Então eu sempre procurei trazer benefício para a empresa e não ficar muito, porque tem muitos hoje que fazem a mesma coisa que eu, melhor ou igual, enfim. Sim. Mas tem um rótulo do passado que os filhos só sugavam, Total. né? E aqui em Blumenau principalmente. Sim. Os filhos entram no negócio e Desaba, só sugo e né? desaba e tal. Eu desde o início eu quis fazer exatamente o contrário disso. É claro que E a terceira- fácil não é, Sim. e fácil nessa- não é, desafios tem todo dia, mas esse era o meu objetivo desde o início. E nessa história da sequência das gerações, a terceira geração era a que destruiu, né? Exatamente, foto- a terceira geração, foto do absurdo. Era o que terceira destruía, geração, exatamente isso. Exatamente. A primeira abre, a segunda cresce e a terceira É destrói. que aconteceu muitos casos mesmo, Isso, aqui sim. na nossa região, né? Não, Então não a é gente à pegou um toa. rótulo, né? Não é à toa que tem essa história toda, né? É. Ô, Cristian, em que momento tu te viu gerindo, né? Junto com o teu pai, imagino eu, a empresa. Em que momento tu começou a decidir? Começou a perceber, né, perceber. que a E tua provavelmente voz teu era- pai também percebendo que tu eras também um líder, né? Porque tinha que ser, né? Pra Sem estar dúvida. à frente, né? Uma das coisas que também a gente fez que foi muito bom, que na época que eu estava ainda setorialmente, vamos dizer, já no segundo momento já, setorialmente eu estava liderando, vamos dizer assim, liderava a manutenção, liderava Sim. a área de compras, liderava, entendeu? Eu participava das reuniões de diretoria, Uhum. mas mais como ouvinte só. Entendi. Meu pai me deu essa oportunidade também, Legal. de eu poder participar das reuniões, era uma vez por mês. Então, como ouvinte, eu ficava lá, Se de vez em preparando. de vez em quando dava uma opinião e tal, mas ainda sem voz ativa, né? Como é que era a distribuição? Quantos diretores eram naquela época? Quantos sócios eram na... A sociedade é a Conce- mesma desde sempre. Eu, meu pai, minha Concentrado mãe na família. Uhum. e as minhas irmãs. Certo, entendi. Entendi. E em relação aos diretores, quantos que se reuniam ali todo mês? Sempre dois. Aham, Daí, por demanda, chamava um ou outro, né? entendi. Claro, hoje tem muito mais, né? Não só diretor. Uhum, Diretor a gente só tem um. Mas a gente tem vários gerentes, né? Claro, Tem imagino. vários gerentes, supervisores, aí o staff aumentou bastante, né? Claro, a empresa tem 80 300, funcionários, tem 370. 360 agora é muita coisa. 360 pessoas, cara, pra te conseguir gerir isso E tudo. ainda distribuído, né? Isso que é o pior, né? Tu não tem tudo dentro de uma planta. Uma coisa é né? tu ter 360 funcionários abaixo de um galpão, Aham, que tu tens uma controlado. linha de montagem, tem câmera muitas vezes, Uhum. e que tu tá lá No dia a dia, né? Tu tá lá... perto, tu desce do teu mezanino lá e acompanha ele de produção. Outra coisa é tu ter 10 plantas espalhadas. Uhum. Bem mais A complicado. cultura tem que muita ser gente. forte. E ainda eu digo assim, o teu trabalho, ainda o nosso trabalho, no caso,
é para fora do portão ainda, porque eu presto um serviço na obra, Uhum. né? Então É verdade, é. eu Não tem, produzo, eu faço o meu produto dentro do meu canteiro Só que o trabalho é lá fora. e trabalho lá fora. Eu tenho a logística Tem e daí logística. depois eu tenho a prestação de serviço lá na ponta. Caramba, é verdade, né? Se a gente for pensar, ele faz tudo. É. Ele tem da matéria-prima Exato. até o ponto entregar. final. Até o ponto final. Ele ainda é varejo. Tu ainda é, de certa forma, ainda é varejo. Tu tem que fazer a venda desse produto. Eu tenho segmentado aí. Na Aham. parte de concreto, a gente tem o Express, Uhum. Maxmore, que é a parte de concreto aplicado. Uhum. Que daí, vamos supor, o Rafael quer fazer a tua casa. Uhum. Mão de obra, tu me incomoda e tal. Tu não tem alguém para vir aqui concretar para mim, já reguar, deixar direitinho, vibrar as vigas certinho e tal? Tenho. Minha equipe vai lá e eles prestam o serviço para ti. Esse é um segmento do varejo aí. Uhum. Entendi. E daí eu tenho o segmento da Maxmore Concreto normal, e daí é para as construtoras e obras de galpões, industriais, né? Uhum. Até alguma coisa pública também. Percentualmente falando, qual que é o maior? Tá mais no varejo ou tá mais... Muito mais no canal no consultora, canal né? Com certeza. Canal consultora. Região inteira, né? E querendo ou não querendo, a gente vai tem uma região desde- muito boa, né? Vai de desde construtoras, né? Florianópolis, né? A grande Uhum. Florianópolis, que a gente está em São José, até Curitiba, Uhum. que a gente está em Pinhais, e daí para dentro a gente vai até Ibirama, vai. De fora aqui, a gente tem a sensação de que a construção civil só avança, né? Porque cada vez mais tem que construir mais, não adianta. Isso. Né? E a gente é jovem ainda na construção É. civil, tá? Pode não parecer, mas o Brasil é bem jovem ainda. Não, o Brasil sim, com certeza. É. Ô, Christian, mas aí, que momentos teve, assim, de instabilidade, além da pandemia? Porque eu sei que a pandemia deve ter sido um negócio complicado, né? Porque no começo 2000 ali parou tudo, E né? 2013? Eu não te respondi a pergunta anterior, né? Desculpa. Eu acho que eu não, dos 10 anos ali, né? Em que momento? Tu falou? Em que Isso, momento, em que momento que estavas na Eu gestão, te respondi que Verdade. eu participei da reunião de diretoria. Verdade. Assim, para dizer que eu estava já atuando como gestor da companhia inteira, foi a partir de 2008. Tá. 2008, 2010. Mas ainda não à frente. Uhum. Entendeu? Meu pai à frente ainda. Mas do lado dele. Isso, Tá. exatamente. Foi mais ou menos assim, ó. Ele estava na frente, eu estava atrás, daí eu fui pro lado, Uhum. daí, E depois daí uns anos pra cá fez assim, e agora ele se afastou. Aham. Que idade que ele tem agora? 70. Tá novo. Mas ainda. ele ainda vai na empresa, ele ainda Não, visita? agora ele só participa do conselho. Tu tem que a dar alguma cada coisa 2 pra ele meses. fazer, cara. Monta uma empresa pra ele, tu não faz isso com ele, cara. Tu mas bota deve ele... ter sido opção Se ele dele, não Rafa. tiver nada pra se incomodar, ele vai... Não, mas ele tem as coisas dele, os aluguéis dele, ele Ah. tem as corridas dele, ele ainda gosta de correr de carro. Entendi. Ele corre também? Porque o Christian corre, tá, gente? A gente vai falar vamos sobre isso chegar daqui a nisso, pouco. O Christian corre e tá indo bem, né? Sim, Isso que graças é a Deus. E teu pai tamo- corre com o quê? Meu pai corre na Mercedes, É mesmo. Campeonato Paulista lá da Mercedes, Com 70 anos de idade. Que coragem, bacana, né? cara? Que 70 legal, anos, né, cara. cara? Muito Que legal coragem. isso. Muito Tem a legal. categoria sênior, né, que é acima de uma determinada idade. Mas ele na sênior ele é veterano. Aham. E a sênior é acima de 55, imagina, é isso que eu ia dizer. Exatamente. Deve ter os caras lá de 60. Se o senhor estiver assistindo, a gente, porque é ele que tá falando, não é nós, tá? Não, mas ele tem o dom do negócio. Me fala um pouco da pandemia agora, então, que eu tenho curiosidade, porque Tá. eu vejo a construção civil crescer muito. Lógico, tem momentos que dá principalmente por conta da política e economia, acho que isso que norteia muito, né, a evolução desse mercado, mas a pandemia foi um baque ali no começo, né? Como é que foi para vocês, de repente, ter toda essa estrutura e 1.300 toda essa e poucas estrutura pessoas, né? parada? Pensa. Olha, foi mais uma experiência que a casca ficou mais grossa. Sim, imagino. Porque simplesmente do dia para a noite, para tudo, não pode trabalhar, Uhum. esse vírus mata, não Além saiam de disso, casa. Não pode trabalhar e ainda morre se bobear. Gente, uma coisa absurda, assim. Exato. Loucura, né? Uma coisa... E nem nos piores sonhos a gente acreditava um negócio desse. Uhum. Primeira coisa que a gente fez foi criar um comitê de crise. Daí, forçadamente, a gente foi para os comitês de crises virtuais, né? Sim. Fazer as reuniões Claro. virtuais. Então, toda semana a gente se reunia, daí os principais, né, líderes da empresa e com o conselho, para tomar as decisões mais... Estratégicas. Difíceis, né, naquele momento. E práticas, né? Exato. Então, a gente, desde conversar com os fornecedores, com os clientes, desde ter que renegociar
pagamento, porque tu não tinha faturamento, desde a cancelar terceiros, e assim, chegou uma hora que tu, cara, não tinha mais o que fazer, tu tinha que ficar esperando. Daí o que tu fazia? Tu tentava falar com as entidades de classe. Pô, vamos movimentar. Sim. Quais são os riscos da nossa atividade fazer propagar o vírus? Os vírus. Ah, é alto, médio ou baixo? Ah, não, é médio. Mas médio por quê? Daí através das entidades, a gente começou a trabalhar e buscar quais eram os planos contingenciais para que a Sim. gente amenizasse o risco de contágio, né? Uhum. E daí a gente foi trabalhando, até que a construção civil foi uma das primeiras a ser liberada. Exatamente. Lembrem? 15 dias a gente ficou parado, totalmente. E daí a gente começou a ser liberado, mas aí com todos os cuidados, precauções, era máscara, álcool gel, não sei o quê. Além da EPI toda. Quantas pessoas no canteiro, tinha uma série de exigências. Mas a gente foi se adaptando, pelo menos para a roda não parar, né? Fazer, Roda girar, claro. né? Então, a tua pergunta... Mas até liberar, eu digo, deve ter sido uma aflição terrível, né? Porque tu não sabia Não, o foi uma que ia aflição terrível. acontecer, Assim, ó, não trabalhava o dia inteiro. Aham. O dia inteiro atrás da máquina para tentar achar alguma alternativa, alguma coisa aí. Os funcionários não trabalhavam, mas né, Não, o porque pessoal o da que eu vou gestão... fazer? Daí eu vou dar férias, não vou dar férias. Se volta amanhã. Daí, né, entendeu? Daí começou a aparecer um monte de leis também, provisórias, medidas provisórias para tentar atenuar o problema. Sim. Ah, se tu der férias, não vai precisar pagar isso ou pagar aquilo. Eles começaram a criar formas Alternativas, né? para ajudar o empresário e, né, para que a coisa não piorasse ainda mais. Mesma coisa na lei de incentivos também, fiscais, tributários, a parte... Ah, não precisa pagar se não me engano, foi o PIS e COFINS, eu acho. COFINS que eles mandaram por um ano Isso, depois, né? adiado. 90 dias depois, não, um ano depois. Um ano depois. Enfim, daí tu tinha que estar ligado toda hora, porque cada uma hora saiu uma notícia Tinha pra que aproveitar se tu fosse tinha que ficar aqui. capturar. É. Então era uma loucura, assim. Daí de noite, tu tava tão exausto e estressado, porque tu não sabia o que ia acontecer no dia. Daí eu, sinceramente, todo dia tomava um vinho, alguma pra coisa poder pra trabalhar, dormir. tá? No outro dia, Tinha que relaxar. de novo. É. E de novo. É uma loucura. 2 semanas assim, caóticas, assim. Em compensação, depois a coisa foi, né? Decolando. Não, aí depois, porque- aquele negócio do que o Guedes falava, né? De subir em V, realmente, assim que voltou a operar. Parece que queria compensar o que tinha acontecido. No mês, tipo, um mês depois, começou a subir e foi embora. Foi bem isso, né? E o Foi final muito daquele forte ano a foi recuperação muito forte, na né? pós-pandemia. Como é que tá hoje? Tá bem. Voltou aos normais ou ainda tu sente uma certa aceleração? Voltou aos normais, eu diria. Não tá naquela coisa frenética que tava, 2021, É. né? Que tava... mas também não parou. Virou governo, agora o mundo vai acabar, não. É isso que eu ia dizer. O governo Não. incomoda muito ainda, Cristian? Vamos dizer Independente assim, de qual, né? existe um medo, um receio, né? Os empresários estão mais cautelosos. Esse ano começou assim, né? Por conta da Exato. mudança, Mas eu né? vou te dizer que agora, no segundo trimestre, Uhum. a gente já percebeu a coisa movimentando de uma forma bem melhor. Acho Bacana. que começou a pegar confiança. Exato. Não, eu ia falar que o índice da construção civil, principalmente, e até do varejo parcelado, é a confiança. Uhum. Né? Sem Se dúvida. tu tiver o índice de confiança positivo, a construção civil está acelerada e o varejo também Tudo parcelado está vai. acelerado. Então, exatamente. claro que quando faz uma mudança de governo, o índice de confiança sempre cai Exato. pelo Vai medo do desconfiar. novo, né? É, Então, exato. acho que Exato. o primeiro trimestre foi um pouco disso, né? Dessa história. Sem né? dúvida, sem dúvida. O Christian me fala Mais mais uma questão de receio do que efetivamente algo É algo de concreto, né? estruturante. Tangível, É mais ambiental do que algo exato. realmente que vai lá e mexeu. né? Eu Exato. preciso começar na história de piloto, corrida, cara. Como é que que isso- começou isso, cara? Porque a gente tá indo pra 45, eu tenho 4 perguntas pra te fazer no Calma, fim. tem 38 ainda. Não, mas me dá medo, porque não me dá medo. O Christian, pra quem não sabe, é piloto da Porsche Cup. Isso. Acabei de saber que ele correu faz 2 semanas e venceu a Venceu. etapa. Ele é o Líder. vice-líder do campeonato. Da onde que veio? Bom, tu corrias de kart já quando jogavas vôlei, né? De onde veio essa paixão pelo kart já? De quem é que começou a jogar? Eu saí do voleibol, fui pra empresa e meu pai comprou 2 karts. Um pra ele e um pra mim. Teu pai era o fissurado pela corrida, então, Aham. também, né? Só que eu sempre quis correr. Desde pequeno eu sempre tive essa vontade, esse desejo. Só que na época as A gente é da geração Ayrton Senna, né, cara? Então, Isso, putz, com certeza. aquilo ali O Christian era um moldou. E daí a na nossa- época nós não tínhamos condição para os 2 correrem, né? Uma coisa era 40 anos, 20, vamos dizer, 30 anos atrás, né? Outra Uhum. coisa é hoje, são situações diferentes. E
E também minha mãe tinha medo na época e tal, e eu tava muito embalado no voleibol. Eu amava jogar voleibol. Então, por que vou botar meu filho? E meu pai corria, meu pai já sempre correu. Meu pai começou a correr em 81. De kart? De kart. Que legal. E daí, quando eu nasci em 82, foi no Campeonato Brasileiro de Kart que meu pai tava. E tava correndo na época o Rubinho Barrichello, eu Christian Fittipaldi, na categoria graduados A. Meu pai, eu acho que na época era sênior, ou... já era sênior, eu acho. Já tinha seus 40 e poucos, né? Não lembro agora, mas enfim, tava numa outra categoria, mas no mesmo campeonato. E daí eles usaram como motivação o nome do Christian Fittipaldi para originar o meu nome. Ah, que bacana. Que massa, cara. Que massa. Olha só. E daí eu fui exatamente sentar num kart e sentir o gostinho mesmo só com 16 anos, quando eu resolvi dar aquele tempo, que foi um tempo no voleibol, sabe? Que eu acabei voltando. Aqueles 6 meses, né? Isso, 6 meses, exatamente. E daí eu fui pro kart, comecei a gostar e tal. Mas comecei lá no cartódromo da Praia Brava, com mato alto, assim. Eu ia perguntar, onde é que corre aqui? Porque tu não enxergava de um lado Isso pro é outro. antigo, cara. Na Praia Brava tinha um cartódromo, é verdade. Tipo, Porque aqui corrida de várzea mesmo, assim. O cara com o cronômetro na mão, assim, batendo o tempo da classificação. Sem nada, sem recurso nenhum, assim, de estrutura, né? Claro. Tecnologia. Só que eu comecei a gostar. Sendo que no vôlei, na época, eu já estava bem adiantado, já estava indo para a Superliga, já ganhava salário, era Barão Ceval na época, uma puta estrutura. E no kart eu comecei do zero, assim. Só que o meu objetivo, inicialmente, não era o kart, ou seja, o automobilismo, era questão profissional, né? Só que eu comecei a gostar tanto, falei, pô, tem como fazer as duas coisas? Tem. Só que eu não vou ser profissional do automobilismo. Certo. Vai ser um hobby. Vai levar como hobby, exatamente. Isso. E daí eu fui pro kart, daí eu fui me evoluindo e tal. Na média de 2 vezes por mês, estava na pista, finais de semana, normalmente, né? E daí eu consegui estudar, trabalhar e tal. E fui crescendo, daí até chegou um ponto que eu fui pro carro. Daí meu pai, eu lembro que com 18 anos eu fiz carteira e eu me acidentei. Eu era muito acelerado, com vontade de botar o pé na... Daí meu pai disse, ó, agora do jeito... Você acidentou no carro, no carro trânsito. de rua, de rua. Porque eu era bem doido mesmo. Pra falar bem a real. E daí meu pai disse, ó, tu quer correr... O esporte traz isso também, né? Um pouco dessa competitividade, né? Dessa aceleração, né? Então, querendo ou não querendo, o cara transfere isso pra tudo, né? Daí meu pai disse, então assim, ó, tu vai pra pista, que lugar de correr é na pista. Falei, tá bom, eu vou correr na pista. Daí isso foi uma coisa que me acalmou. Daí eu comecei a me acalmar, né? Lá tu extravasa. Isso, daí eu comecei a... E daí, cara, fui... corri campeonato paranaense, fui campeão paranaense de golzinho bola. Olha. Fui o primeiro campeão a andar com carro a GNV, que foi na época pra... Meu, que perigo. Pois é, cara, como é que pode um negócio desse? Teu pai queria te matar, né? Sabe por que GNV? Porque na época eles queriam provar pro mercado nacional que o GNV era seguro. Performance. Ou seja, se ele tá correndo na pista, é porque na rua vai ser super seguro. Opa. Então eu acabei entrando nessa daí e fui campeão na época. Depois fui campeonato paulista, daí fui vice-campeão paulista 2 vezes também. Sempre correndo no asfalto ou corria em terra também? Terra eu não corri. Não. Eu saí do kart e fui pro asfalto. Meu pai correu na terra, eu não. E daí fui seguindo carreira tal. Aí corri na Copa Clio também, na Mini Cooper e tal. Mas ainda de uma forma mais amadora. Mais hobby assim. Sem grandes patrocíniozinho aqui, uma ajuda aqui e ali. Aí chegou em 2014, eu falei pro meu pai assim, cara, esse ano ainda eu vou andar, se vocês apostarem em mim, eu vou correr com ajuda da dinheiro da empresa. Mas a partir do ano que vem eu vou ter patrocínio, eu vou ser campeão esse ano e eu vou conseguir. Cara, 2015, eu fechei o meu primeiro contrato de patrocínio. Caralho. Com a Votorantim Cimentos. Claro que tem ajuda também para parte do relacionamento. Lógico, claro. Mas foi tipo assim, no lugar certo, na hora certa, sabe? Os caras tinham um diretor lá que eu fiz uma baita amizade, que o cara gostava de automobilismo, ele viu que o automobilismo era uma boa plataforma de negócio também, depois eu posso chegar lá se der tempo, e resolveu apostar. E daí nunca mais saiu. Depois disso eu consegui outros patrocinadores, hoje eu tenho apoiadores como a Sênior aqui de Blumenau, tem a Texpa lá, que é aquela empresa que é a antiga Pacífico Sul,
Tem a Maxmore que ainda contribui, né? Mas hoje é com um percentual bem parcela pequeno. menor. Bem pequeno. E tenho a Rede Sim também, de posto de gasolina lá do Sul, também está comigo. Então, assim, hoje eu tenho uma estrutura, tenho uma empresa para Tá isso. profissionalizado. Eu o tenho uma negócio, empresa né? para isso, tenho assessoria de imprensa, tenho gestão de convidados para o evento, as pessoas vão lá, passam um fim de semana, tem uma experiência dentro do autódromo, os convidados são clientes, prospect deles, às vezes, ou clientes para eles querem fidelizar ainda mais. Entendi. Virou um business, uma plataforma de negócio, entendeu? Eu faço volta rápida com os caras dentro do Port que Experience, uma série de coisas. Então, hoje, eu ando 100% patrocinado, né? E passou a ser uma segunda profissão para mim, vamos dizer assim. Entendi. E dá pra conciliar as duas coisas, Dá. né? Tranquilamente, porque... Dá porque não treina durante a semana, né? Durante a semana eu faço a minha preparação física, né? Eu faço atividade física 5 vezes por semana. Caralho. Musculação, squash, Pauleira. pedal. Tenho simulador em casa também de corrida. Então, 5 vezes por semana é a minha meta de atividade física. Entendi. Pô, o simulador é incrível, né? O cara faz home office, treina home office. Treina Então, mas Hoje- eu não tenho. Dá pra. Vamos dizer, o simulador tu faz que nem uma academia. Tu vai lá fazer uma hora de academia, tu faz uma hora de simulador. Aham. Vai lá fazer uma hora de corrida, volta, toma banho e vai trabalhar. Vou te fazer uma. Antes eu quero te fazer uma péssima pergunta. Se tivesse que escolher entre os dois, qual tu escolheria, cara? Entre a empresa e a corrida? Racionalmente ou emocionalmente falando? Não sei. Aí a gente vai saber se tu és racional ou se tu és emocional. Racionalmente a empresa, porque a carreira é muito mais longa. Claro. Emocionalmente falando, Tu gostas muito de corrida. Imagina a adrenalina Eu gosto muito. numa corrida. eu gosto muito. Ô, Só Cristiano, que é uma carreira curta, né? Sim. Tu tem que fazer um pé de meia. Não, teu pai não tá concorda com correndo isso. até agora, é isso que eu ia dizer. Curta Não, nada. mas uma carreira, falando em ser profissional mesmo, Aham. e viver Sim, sim. disso, é carreira curta. Tu vai Sim. correr no alto nível ganhando dinheiro dos 20, cara, aos 40. 40. Na Stock Car tem alguns aí passando dos 40, mas Sim. é estourando. Depois da Porsche, tem o que? Qual é a No Brasil, categoria? hoje, depois da Porsche, só Stock Car. Só estocar. Em termos de competitividade e nível, acima da Porsche, só Stock Car. Eu tenho 4 perguntas pra te fazer. Claro. Vamos lá. 47 Vamos minutos lá, passa muito 47 rápido. passa muito rápido. Deus do livre. Cara, qual foi a maior dificuldade pra ti, tá? Ou uma péssima escolha? Olha, a maior dificuldade, a experiência assim que mais me tornou mais resiliente, vamos dizer assim, mais casca grossa, foi ter passado por uma crise de 4 anos na empresa. Lembra de que ano Em que que era época é isso? isso? Foi uma crise muito pesada. Foi 2015, 16, 17 e 18. Época da Depois- Dilma, depois transição, 2013 aquela ali, crise da Dilma. deu terrível. aquela Foi mergulhada. assim, uma experiência bem dura, Uhum. mas de muito aprendizado, sabe? Mas é que a conjuntura era assim, tava assim. É. Não foi a empresa que teve problema. O país estava num O país inteiro problema terrível. atravessava Só que a gente, vários empresários, eu diria, foi meio que enganado na época, né? Porque 2013 apareceram linhas de crédito absurdamente Uhum. baixas, com parcelamentos para 10 anos. E nós, como construção civil, como concreteira, Uhum. é um ramo chama de capital intensivo. Entendi. Tu tem que investir muito. Uhum. E nós aproveitamos aquela onda e investimos pesado. E daí logo na sequência fez assim. Ah, que droga. Caramba. Daí foi terrível, entendeu? Sim. Foi muito difícil. Foi na hora errada, né? Mas, cara, superamos. Foram muitas noites sem dormir, muito estresse, muita pressão. Tiveram que dar uns passos para trás. Passo pra provavelmente. trás. Uhum. Eu sempre digo, o banco só te dá guarda-chuva quando tem sol. Quando tem chuva, não tem guarda-chuva. Ele se afasta, ele desaparece. É bem Desaparece. O teu É bem super amigo vai embora. Exatamente. Então, foi um grande aprendizado, assim, sabe? Foi... Agora vem a pergunta. Qual foi a pessoa que é ou que foi, né, alguém que se admira, né, que fez parte da tua vida ou que faz ainda, que te mentora? Ou que te mentorou no passado? Que serve de inspiração. Eu também. tive vários, assim, tive alguns, vamos dizer assim, vários, mas alguns mentores, eu diria assim. O primeiro claro, meu pai, né? Uhum. Mas um outro que foi muito importante foi o professor Arthur Arthur. Novaes, né? Que me formou ali com 10 anos. Eu estava muito mais com ele do que com meu pai. Sim, Sim. Meu pai estava trabalhando e eu estava no Bem ginásio horas e horas todos os dias com ele, né? É. E ele tinha uma filosofia muito forte de disciplina, de raça, de determinação, de não desistir, sabe? Aquele negócio, e isso eu levei para a vida.
Depois tiveram outras fases, né? Agora que eu tive pessoas importantes que passaram no meu caminho. Teve um diretor de gestão que também passou na empresa uns anos atrás, numa época que a gente estava precisando de uma Profissionalização. oxigenação, uma profissionalização. E teve agora, recentemente, de uns 3 anos para cá, depois que eu assumi a presidência da empresa, teve um coach que foi vice-presidente da Embraco. Caraca. Começou como estagiário, vice-presidente da Embraco em 30 anos. Um baita de um Que de um cara. resiliente, né? Baita de 30 um anos, cara. E me ensinou muito. Eu fiz um trabalho de coach com ele aí de 1 ano. E a gente temos conselheiros externos também hoje na empresa. Consultivos ou administrativos? Consultivos. Conselheiro Conselheiro externo é muito bom. Isso é bom demais. Então, assim, eu acho que tu sempre tem que estar perto de pessoas que te agregam Faz e sentido. que sabem e te conhecem mais que você. Uhum. E aí tua régua vai subindo. Lógico, é normal, é Senão natural, né? Naturalmente vai acontecendo isso. Exatamente. E aí a curiosidade, eu acho que é um ponto importante também, tu ser curioso, querer aprender, né? Se fosse empreender, ou ainda vai em algo totalmente diferente, o que o Christian ia inventar? Vou fazer a mesma pergunta, por paixão ou por razão? Acabou a corrida, acabou a Max More, vou Ou investir tem em quê? ainda, mas, putz, carrega tão pouco do teu tempo que tu precisa Olha, o que fazer outra coisa. falando em negócio, o que me atrai é a indústria. Eu gosto da linha de produção, Eu gosto da fábrica, transformação da ali. transformação. Eu acho que talvez pelo fato de o nosso negócio ser muito espalhado e eu não conseguir ter esse controle, Uhum. né? Como eu estava explicando para vocês, são várias filiais que daí de cada portão sai vários caminhões para várias obras, né? Eu não tenho uma linha de montagem dentro de um galpão, né? De uma fábrica. A indústria me chama atenção, assim. Só que eu também entendo que para qualquer segmento dentro da indústria, eu tenho que ter especialização. Uhum. Tu tem que buscar know-how. Então, eu acho que só sobrevive, ou tem mais chance de sobreviver, vamos dizer assim, quem se torna muito bom no que faz. Uhum. Ou tu encontra. Ou tu encontra um cara que é bom e investe nesse cara. Também é um Exatamente. puta negócio. bem- Porque aí traz know-how e tu traz todo o know-how externo. Exato. E tudo que tu atravessou, É. né? Pra esse cara Isso também, tu é um Daí ele é, anabolizante. daí ele é o especialista, Ele é né? especialista. né? Isso aí. E aí tu não é mais pai, aí tu é avô sempre. É dele a criança, tu só ajuda quando tá cagada às vezes. É isso aí. Pra finalizar, né, se tu tivesse o poder de se encontrar aos 19 anos de idade, ganhasse o DeLorean, e tu vai voltar no tempo, e aos 19 anos de idade, o que tu ia dizer pra ti mesmo lá com 19? Pergunta difícil, hein? Com 19 tu estavas fazendo É bem faculdade, filosófica. É bem filosófica essa pergunta. tinhas mudado provavelmente já de engenharia para administração, né? Já tinha. Tava circulando nos setores da Ah, empresa. eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Claro que hoje, depois de passar, que nem a noiva casada, né? Passar por tudo, eu faria melhor, né? Sim, Teria sim. alguns atalhos, ou teria me aprofundado mais em algumas áreas, Tipo, mas eu fa- não investe em 2014, cara. Não, Não não vai faz ser isso, não graça. faz isso, Não, que não não vai faz isso. ser legal. O que eu não faria me alavancar sem ter um projeto de longo prazo bem estruturado, sabe? Entendi. Tipo Faz assim, sentido. eu vou... Vai crescendo organicamente e não vai... Ou aquele fomento tem um destino, né, um cálculo perfeito com relação a isso, que aí seria a eu ia estratégia, né? estudar mais realmente se faz sentido aquele meu projeto que eu tô encabeçando e não Uhum, simplesmente na emoção, assim, sabe? entendi. O empreendedor, às vezes ele se emociona e isso tem que Concordo tomar 100% muito contigo. cuidado, sabe? Ah, não tenho dúvida. Às vezes a Só que ao gente mesmo tempo tu também não pode ser cagão. Tu É tem que a apostar. emoção tem que ter. Tem que ter uma... É um jogo. emoção, apetite pro risco, né? Tem Não que tem ter. outro jeito, porque E eu senão acho tu que nem faz nada. o nível de emoção e de razão vai oscilar de acordo com o ambiente, né? Ambiente Sabe, político e econômico, por exemplo, que a gente está Exato. falando disso aqui. Sabe aquele negócio assim, puta, dorme, bota a cabeça no travesseiro, amanhã Uhum. de manhã decide. É, verdade. Isso eu fiz algumas vezes isso. Deixar passar uma Não noite, tem nada como uma noite de sono. como um travesseiro. O travesseiro O é a cara melhor às vezes pílula. vou decidir agora. Calma. Não, é. Vai lá, dorme. Relaxa. Ainda mais quando Acorda a mais. decisão é dolorosa, né? Exato. Quando tem que... E tem mais um detalhe também que eu queria complementar. Eu acho que todo empresário, todo administrador, ele pode se dar o luxo de errar em coisas pequenas. Uhum. Mas nas grandes ele não tem muitas vezes essa chance de acertar de novo. Uhum. Verdade.
Pode ser um erro grande que... pode Desculpa, ser de errar de novo. Falei de errar de novo. Um erro grande pode ser o último, É. né? Ele não ser pode não ter essa último chance de errar erro. de novo. Exatamente. Maravilha, Cristian. Cristian, Porra. obrigado demais por ter perdido teu tempo Que aqui para isso, compartilhar um investido pouco tempo. da tua história aí, cara. Obrigado demais. Se É bom, você... né? É bom revisitar a história, bom, né? Claro, bom. com certeza, É, com não certeza. tenho dúvida, com é muito certeza. bacana. Se você tá aqui, certamente é porque você gostou demais, então fala um pouco da melhor parte aqui embaixo e se faz sentido para você, compartilha para quem você acha que deveria escutar o que foi dito aqui. Obrigado demais, não esqueçam de seguir nas redes sociais, Isso. @pancho.com.br, @realrafasilva, @podcast ATDQN, @ChristianMor com H Com H no Mor. no Mor. O Christian não tem H. Teu Cristian não tem H? Teu Cristian tem H? Não tem H. Ah, teu Cristian não tem H. Tem o Mor Christian, né? O Mor Christian, E o Christian Mor 03, que daí que é o do do automobilismo. Então, Qual que é do automobilismo? 03. Final 03. 03. É o número do carro? É. Ah, então tá bom. Tá justificado. Obrigado demais pelo seu tempo e audiência. Tamo junto. Até mais.